sair do burnout ou sair do desequilíbrio mental, emocional provocado por questões profissionais, é fácil, é difícil, depende? Como é que é? Assim como a depressão, vou aproveitar que já que é janeiro branco, vou trazer um pouquinho de outras questões. Nós temos um gradiente enorme de depressão, que vai de leve a ideias suicidas. Percebeu? Eu tenho um gradiente, ou seja, eu tenho depressão leve, moderada, grave, gravíssima, ideia suicida. Esta pessoa que está com depressão leve, ela se recupera mais rápido e mais fácil do que esta pessoa que já está com ideias suicidas. Porque a chegada aqui demorou mais. Então, a resposta à sua pergunta depende do tempo que você nutriu o seu esgotamento. Uhum. Se foi por 2 anos, 3, 4, 5 anos, que tipo de comportamento você está tendo nesses anos, o que você está jogando para debaixo do tapete achando que não vai trazer consequências. Então, se você está há 5 anos vivendo um estilo de vida insustentável, se você tiver o diagnóstico de burnout, e é diagnóstico clínico, tá, gente? Não é teste de revista, não. Você não vai se recuperar em 15 dias. Eu ouvi isso de uma pessoa muito próxima a nós. Eu tive isso aí que você teve. Eu fiquei um fim de semana no hospital, fiquei ótima. Que bom. As suas características físicas te permitiram isso? Que bom. Tem certeza? Na época eu não tinha, né, esse conhecimento agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Existe um gradiente também do burnout. O câncer existe um gradiente. Todos os problemas têm gradientes. Eu preciso saber se você está no início ou já no fim. Dependendo do lugar que você está, é um tipo de tratamento, é um tipo de vigilância. Porque o burnout não tem cura. Assim como a diabetes também não tem cura. Pressão alta também não tem cura. Você tem que estar vigilante. Diabetes ao açúcar, pressão alta ao sal, e assim por diante. Então, o burnout acomete, Tramonta, qualquer pessoa. Outro dia vi uma matéria dizendo assim, profissões blindadas ao burnout. É? Sério? Não existe, mesmo? gente. Não existe nenhum profissional que pode se blindar do burnout. Por quê? O burnout acomete, especialmente quem ama o que faz, porque aí não vê problema em se deixar para depois, né, em que a vida é só o trabalho. Profissionais da área da saúde, jornalistas, policiais, bombeiros, todos os profissionais que não podem errar e vivem sob pressão constante. Professora Cristina Maslach, psicóloga desde 1980, tem um livro maravilhoso chamado The Cost of Caring, o custo de cuidar. O custo de você cuidar de alguém é bem grande. O custo de você estar em vigilância constante no jornalismo, esperando o factual, esperando a informação, etc., te deixa no estado de cortisol elevado, que aí você está naquele estágio em que você tem que lutar ou fugir o tempo inteiro. Isso vai deteriorando as células, isso envelhece, isso adoece. Então você quer me dizer que todas as profissões que têm pressão adoecem. Não é a pressão que é o problema, senão ninguém contrataria personal trainer, né? Para treinar. Teria pressão de... Não é isso que adoece, é um conjunto de fatores. A gente sabe do que nós estamos falando, né? Um ambiente em que não há equilíbrio de demandas, um equilíbrio de reconhecimento financeiro. Tem uma série de questões que a gente precisa avaliar para saber a recuperação do burnout. E a recuperação do burnout dá-se por meio de profissionais que vão ajudar e também é uma recuperação com base em medicamentos? Também. Em alguns casos, sim. A medicação ela é fundamental para te ajudar a sair daquele estado. É como se você precisasse de um banquinho para pular o muro. A medicação ela é muito importante. Só que medicamento não cura. O que cura é a mudança de comportamento. Remédio te ajuda a pular o muro. Tá. Agora, se você vai pular o muro e vai se esborrachar de novo, entende? Então, só remédio não adianta. Mudança de comportamento é fundamental. As empresas estão preparadas para perceber que o profissional, que lá tem tantas pessoas que estão ali no limite, estão... Algumas sim. Há uma deterioração do comportamento, das atitudes, das ações. Opa, tem coisa acontecendo aqui. As empresas, como é que estão nisso? Todas que fazem exames periódicos poderiam ter dados inquestionáveis. A questão é como esse exame periódico é conduzido,
se o médico do trabalho está defendendo os direitos da saúde mesmo de cada um ou direitos de alguém que ainda está acreditando que a Terra é o centro do universo. Até o século XVI, Tramonta, a Terra era considerada o centro do universo. Aí chegou o seu Nicolau Copérnico e falou assim, então, gente, a Terra não é o centro do universo. Olha só, a Terra faz parte de um sistema, tá? Você imagina o quanto que ele não incomodou falando isso? Seu Nicolau Copérnico, século XVI. Porque ele estava indo contra a opinião da maioria. Ele não estava só falando de uma descoberta astronômica, não, ele estava indo contra a opinião da maioria. Então, o que eu estou dizendo? Quando você me pergunta, as empresas estão preparadas? Eu preciso corrigir, porque assim, as pessoas que comandam as empresas estão preparadas? Algumas sim, outras não. Sabe quais estão? E hoje eu atendo várias, com muito orgulho. O sujeito, ele precisa estar sentindo na pele, ou alguém muito próximo, para estruturar ações de saúde mental, para que a saúde mental entre na estratégia do negócio. E aí ele vai descobrir que, se ele investir um pouquinho em cuidados com a saúde mental, o retorno ou a aderência dos talentos é muito maior. Você deixa de perder pessoas, deixa de perder talentos, deixa de perder recursos com pessoas que adoeceram por uma falta de ajuste, Tramonta. Um ajustezinho. Agora quem não quis, quem não deixou, aí é outra conversa. Mas algumas empresas sim. E eu tenho muito orgulho de prestar serviço para algumas já há 2, 3 anos, porque entenderam que isso que nós estamos falando, Tramonta, é uma mudança de cultura, médio e longo prazo. Até todas as pessoas das empresas se atualizarem, eu faço letramento de assédio, por exemplo. Gritaram com você em alguma redação? Já. Comigo também? Isso significa que eu posso gritar hoje? Não. Pronto. Então, este letramento do que é assédio é fundamental. Estar na estratégia dos negócios para que os seus resultados sejam sustentáveis. Conversar com outras pessoas ajuda. Abrir-se, contar para um amigo, para um familiar, de que eu não estou muito bem, até que ponto realmente pode ajudar, ou pode esclarecer, ou tornar clara aquela situação. O outro fala assim, escuta, cara, acho que você tem que dar uma parada, você tem que conversar com outras pessoas. Vamos lá. Ou se você fica no vazio, você conversa e depois aquilo acaba e não ajuda em nada, hein? Eu trago aqui, eu não lembro qual a parte das doenças do tempo em que eu entrevistei o Padre Fábio, que ele fala de crises de pânico, o Boechat, que falou sobre depressão, e eu que acabei entrando como burnout, né? Eu, personagem do livro, já tinha entrevistado uma psicóloga, Tramonta, que tinha me falado sobre burnout. Doenças do tempo? Doenças do tempo, exatamente. Isso. Eu coloco 20 e poucos sintomas, né, do que vão acontecendo. Aí eu te pergunto assim, se você tiver dor de dente, eu vou te falar assim, Tramontina, conversa com um amigo que você está com dor de dente, vê o que ele pode te ajudar. Não. Você vai direto no dentista. Eu tenho que ir pro dentista. Então, se você está confuso, se você está precisando de ajuda para organizar as ideias, mas qual é o problema de você ir a um psicólogo? As pessoas rejeitam isso. Acham que isso é frescura. É uma frescura. Para elas ainda é frescura. Ou é uma manifestação de fraqueza. De fragilidade, de fraqueza. Não, eu não preciso. Eu não preciso. Aliás, discute-se isso muito no futebol, né? Porque o futebol, que é um ambiente absolutamente machista, misógino, radical, mal educado, de maneira geral, né? Que tem características muito próprias no comportamento das pessoas e tal. Os boleiros detestam psicóloga, porque o cara é aplaudido por multidões. Como é que ele vai chegar lá na psicóloga? Vai reconhecer uma fragilidade. Para falar assim, olha, eu estou preocupado com tal coisa. Ele mesmo se acha, não, que isso? Né? Esse é uma luta da direção dos times, dos clubes, em convencer os jogadores a aceitar que o psicólogo ajuda e muito. Então deixa eu contar uma coisa para você e para você. Os maiores atletas hoje do mundo, de vários esportes, estão muito bem de saúde mental, obrigada. Se você quer ter uma carreira longeva, se você quer ter uma carreira sustentável, você precisa cuidar da sua saúde mental. Achar que falar com a terapeuta é frescura, aliás, nesse momento, a audiência pode ter caído. Ih, bobagem. Né? Ih, bobagem. Mas você que ficou, lembra disso. Há 300 anos, falar de saúde bucal também era frescura.
Não tem mais o que falar. Tramontina, ou a gente usa o nosso tempo para falar de coisas que vão funcionar, porque isso já é inquestionável. Aham. Se você não quiser ir à terapia, você não vá ao dentista quando tiver dor de dente. Pronto. Nós temos especialistas do cérebro. Vou fazer uma brincadeira que é assim. Para você ter um sorriso bonito, o que você precisa? Saúde? Bucal. Ah! Sorriso. As palavras têm poder? Tem. Ou não? Os pensamentos têm poder. As palavras seguem os pensamentos. Tá certo. As palavras são a vocalização Dos pensamentos. Pensamentos, E os ok. pensamentos nascem onde? Cérebro. Na mente. Na mente. Na mente. Então, para ter um sorriso bonito, eu preciso de saúde bucal. Para ter bons pensamentos, eu preciso de saúde... Mental. Nossa! Que rufem os tambores. Tac, 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 tac. Viu? Demorei Saiu sem doer. tanto tempo para chegar a esta conclusão. Mas hoje, Tramonta, o meu trabalho é esse. É com piada, é com brincadeira, é com leveza. Sim, trazer dignidade é uma parte do nosso corpo que ficou negligenciada.